Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você. Estamos de volta e hoje com um programa muito especial. 2 convidados, um deles está sempre aqui conosco, o Dr. André Evaristo. Oi, Duda, obrigado. Seja Foi um prazer, bem-vindo. é uma honra estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. E o Dr. André, nós vamos contar um pouquinho da história dele, mas ele trouxe também um amigo e um convidado muito especial, Charles do Bronx. Obrigado. Que honra recebê-lo no Saúde Você. Obrigado, meu amigo André. Pô, prazer estar aqui com vocês. Não, quem te olha assim, com esse sorriso dócil, eu tava olhando ali os bastidores, aquele sorriso dócil, calmo, tranquilo. Não fala, estraga o que você faz, hein? Ah, mas tem que ser assim, tem que ser assim, a gente tem que estar... Tipo, a luta, o esporte, né, é um trabalho nosso. Então, tipo, profissional tem que vai lutar mesmo. Profissional, né? Profissional, é o tempo inteiro tranquilo, na paz. Nós vamos falar daquele momento muito especial, que tem muita gente que... Você aí tá sendo falado em todos os veículos nos últimos dias daí. Um fenômeno, Nossa, né? Deus. A gente viu que você deixou muita gente de boca aberta, a gente continua de boca aberta. E eu tô aqui de boca aberta para saber da sua história, para conversar com você, entender com o Dr. André, que também vai falar de esporte, vai falar como médico, que você tem uma fase da sua vida muito importante que eu acompanhei. Eu li um pouco sobre a sua trajetória do Guarujá para o mundo. Olha isso, que orgulho tê-lo aqui. Charles, você é do Guarujá, prainha? Eu moro no Guarujá, né? Tipo, a comunidade que eu mais vivo ali é a comunidade da Prainha, a comunidade que eu mais frequento, né? Que eu sempre tô ajudando quando eu posso. Então, tipo, posso falar que eu sou do Guarujá, mas vivo mais dentro da Prainha do que qualquer outra coisa, né? Não deixou as raízes, não deixa, né? Minha mãe e meu pai sempre me ensinou, tipo, pra gente sempre ter pé no chão, né? A gente sempre saber aonde a gente quer chegar, mas porém a gente sempre lembrar de onde que a gente saiu. Então, a comunidade da Prainha, como todas as outras comunidades que dá, a gente sempre tá ajudando, porque eu saí de dentro da comunidade. Então eu tenho que mostrar pra molecada que tá dentro da comunidade que pode sair também, que pode crescer, pode vencer na vida. Então eu sempre tô lembrando minhas raízes, da onde que eu vim, lembrando sempre aonde eu quero chegar e onde pra onde a gente vai chegar. Com certeza. Tem uma frase que eu sempre digo, e eu acho que você representa muito essa frase. A palavra move, mas o exemplo ele arrasta. E é isso que você vem fazendo com esse trabalho de mostrar que é possível. Sim. Né? Eu vou encerrar com uma frase que ele usa muito, né? Mas de mostrar que é possível e para essa juventude, né? Para as crianças que estão crescendo, ver que é possível, tem que sonhar, tem que ir atrás. E o esporte é muito importante. Agora a gente tem também um outro profissional aqui. Conta um pouco, doutor André. Vocês se conhecem de academia? Como foi? Na verdade é o seguinte, as artes marciais sempre foi uma paixão pra mim. Bom, eu fiz judô, Muay Thai, faço jiu-jitsu até hoje. Aí fui apresentado pro Charles por um amigo nosso. Ele me dá o prazer de muitas vezes treinar comigo, mas não é que a gente treina junto, ele vai me treinar, vai me ensinar. Pessoa super humilde, do bem. Assim, realmente é o que você falou, a gente não tem essa visão. Eu acho que é por isso que é importante ele ter a oportunidade de estar aqui num programa como o seu. Isso é raro, hein? Exato. Você vê isso num ser humano é raro. Sim, mas assim, a questão é que até era um dos objetivos da gente estar aqui para estimular as pessoas ao esporte. Então, às vezes a gente vê aquelas imagens no UFC do Charles, você não visualiza que ele é como a gente. Sim. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele não briga na rua, ele não agride ninguém, ele não é agressivo em nenhum E o momento. esporte até traz essa consciência, né, Charles? Exatamente. Então, assim, as artes marciais, a gente tem o mestre Horion, que também é um grande amigo meu, um dos filhos dele, eu não vou saber qual seria, tem um vídeo que ele grava que ele fala que todo pai devia colocar o filho no jiu-jitsu antes de qualquer esporte. Ele se refere ao jiu-jitsu porque ele é lutador de jiu-jitsu, mas a frase mais adequada seria nas artes marciais, porque as artes marciais elas trazem respeito, educação, disciplina, fora o esporte. Então você vê como transformou a vida do Charles. Hoje ele é um fenômeno, entendeu? Hoje ele é uma estrela, hoje é assim, mas não foi assim. Não foi fácil, né? As pessoas veem o que a gente está colhendo agora, mas não vê o plantio, né? Que é árduo, que é duro, você sabe da sua história. Por mais que você tente passar para as pessoas, você viveu. Tem muita coisa que você não consegue traduzir, porque foi uma história longa, né? E às vezes você conta e as pessoas nem acreditam. Nem acreditam. Elas pensam que quando você fala, você tá inventando, você tá... Porque já tá te vendo no estrelato. Essa é a realidade. Agora eu vou contar um segredo. Eu falei para vocês que tinha uma coisa para contar. Eu fiz artes marciais a vida inteira. Ah, é, Dudu? O que você fazia? Eu fiz judô, Ah, é uma eu judoca fiz Muay também. Thai, fiz Hapkido. Olá! Opa! O Tarcísio que se cuide, né? Eu fiz assim desde criança. Balé ou arte marcial? Arte marcial. Eu também, Eu desde amo criança. artes marciais. E eu me lembro que eu
Eu tive fratura, e eu vivia cheia de roxo. Muito, eu amo. E realmente, o que o senhor falou faz muito sentido. O respeito, o esporte, ele mostra muito. O fato do Charles estar lá, ter feito aquele brilhante nocaute, e você vê como ele entrou no segundo round, a gente vai falar disso também. Mas tá aqui, é um ser humano que tem a sua história, tem a sua luta. Hoje tá colhendo aquilo que ele plantou. E, gente, acredite que não foi fácil, porque você tem uma história de vida que começa na sua infância, e eu queria que você falasse um pouquinho, e aproveitando a presença do Dr. André como médico, que você chegou até, pelos médicos, ser orientado que você não poderia praticar esporte por problema de saúde, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Na realidade, eu comecei, tipo, como um moleque de comunidade, né? Todo o sonho de todo moleque de comunidade é ser jogador, né? Então, todo lugar que tinha um campinho a gente tava jogando. Jogando futebol. E eu comecei a sentir muitas dores no corpo. A gente, família humilde, né? Meu pobre mesmo, de verdade. Meu pai começou a correr pelos... Você vai falar de extensão, né? Alguma coisa que ele bateu, e foi indo, Várias opiniões. várias opiniões. E eu fui pra Santa Casa de Santos. E era a mesma coisa, e um rapaz que tava começando, ele falou pra minha mãe assim: eu posso tentar cuidar do seu filho e tal? Minha mãe falou, tipo, não tinha opção, não tinha exato. Não tinha dinheiro, a gente não tinha condição de nada, então minha mãe falou, pode. E aí começou a fazer uma sessão de exame e descobriu que eu tava com reumatismo nos ossos. Reumatismo nos ossos? Nos ossos. E fazendo os exames, sopro no coração. E aí eu, nessa brincadeira, eu fiquei internado 2 anos, né? Tipo, sai, volta, porque, tipo, como a minha mãe ele abraçou a causa da minha mãe, na realidade, tipo, pra tentar descobrir aquilo que eu tinha, então, tipo, ele virou um cara que era amigo de verdade da família. Sim. Então ele falava, deixa ele passar esse final de semana em casa, tal. Então, tipo, nessa brincadeira, tipo, a gente ficou 2 anos internado, comecei a tomar Bezetacil de 1.200 mil unidades. Aí depois comecei a fazer Bezetacil com o Voltaren e tal. E chegou um tempo que ele falou pra minha mãe, falou assim, ó, logo quando ele me liberou depois, comecei a voltar pra casa, ele falou pra minha mãe assim, falou assim, ó, que eu, tipo, não ia ser um moleque normal mais, eu não ia poder jogar uma bola, eu não ia poder fazer, tipo, nada como um moleque. E minha mãe, durante um tempo, a gente ficou nisso, comecei a tomar de 15 dias Bezetacil, depois passou pra 20, 21 dias. E, cara, eu sempre fui um moleque de muita fé, sabe? Sempre acreditei muito em Deus. Sempre, tipo, minha mãe sempre falava pra gente assim, se for pra sonhar, sonha alto, não sonha baixo. Você vai gastar quanto pra sonhar? Você não vai pagar nada, então sonha alto. Então, eu falava muito com meu pai, eu falei, cara, de verdade, prefiro morrer do que ficar nessa situação, eu vou fazer as coisas que eu amo. E aí foi quando eu conheci o jiu-jitsu. Né, o jiu-jitsu realmente me abraçou, foi uma coisa... Anos? Creio com uns 12 anos de idade. Bem novo. E aí, eu com 12, meu irmão com 10, acho que foi mais ou menos isso. E aí, eu me encontrei no esporte. Eu tinha feito um karatê, judô, natação. Minha mãe colocou em várias coisas pelo fato... E você sentia dificuldades pelo seu problema de dor? Eu não sentia dificuldade. Tipo assim, quando esfriava, eu sentia dores. Sim. Sentia muitas dores mesmo. Quando esfriava assim, eu sentia dores. Então... O frio pra você, então? Era ruim demais. Então, assim, eu fiz várias coisas, porque minha mãe sempre tentou a gente colocar a gente no meio do esporte, porque minha mãe tinha medo da gente pro lado errado, pelo fato de morar dentro da comunidade, perto da comunidade. Então, tipo, quando eu fiz jiu-jitsu, eu me encontrei. Tipo, aqui, sabe? Eu tô aqui. Cara, é isso que eu quero pra minha vida. Agora ele falou uma coisa super interessante. Você falou assim, minha mãe falava pra eu sonhar alto, né? E aí, eu acho que é super válido, até pra audiência da Duda, que é enorme, ficar essa mensagem de que a gente tem que sonhar alto e a gente tem que fazer por merecer, mas a gente pode chegar lá. Ele estava falando dessa questão do sonho alto e eu vim aqui pensando em te contar isso, que eu tinha começado a residência de cirurgia de coluna no comecinho, assim, era no comecinho. Aí, sei lá, o professor deu uns porros geral, né? Aquela bronca geral para colocar cada um no seu lugar, graças a Deus. E tinha umas pessoas que estavam ali na porta. Quando o professor saiu e eu fui sair, e elas achavam que eu fosse sair de cabisbaixo, coisa assim, eu olhei para elas e falei assim, olha, vocês vão ver. Eu ainda vou ser um grande médico nesse país e vou sair na caras. Caraca! Aí eu encontrei essa pessoa, essa semana ela falou assim, não, doutor, o senhor falou isso e eu comprei sua revista, porque... Então, assim, a gente tem que verbalizar isso que a gente quer ser. Sim. Eu tô aqui
Quem acompanhou um pouco na minha rede social sabe minha história. Eu também, assim como você, eu sou um milagre também dos meus últimos dias. Mas, como médico, doutor, fala um pouquinho, por exemplo, ele teve reumatismo nos ossos. As opiniões médicas de que ele não poderia praticar esporte era realmente o mais ideal? Normalmente é um diagnóstico realmente que o médico dá num primeiro momento? Assim, o reumatismo, a gente tem vários tipos. Aí eu teria que entender qual é o tipo de reumatismo exatamente que ele tinha, qual é o tratamento que ele teve. Pela questão dele ter tomado muito bezetacil, talvez fosse uma febre reumática, talvez essa questão do seu pulmão, talvez fosse uma endocardite ou algo mais grave assim. Outra coisa, nós estamos falando de 15, 20 anos atrás, muito assim. tempo. É muito tempo Não dá atrás. para ter uma ideia realmente de... Sim, e nós estamos falando assim de uma situação de vida que ele vivia, e a gente sabe como é a saúde nesse país, que também não tinha todo o assistencialismo que a gente tem hoje, ainda mais que a gente tem hoje nos Toca ao Trabalho, por exemplo. Você vai no Sírio-Libanês, é outra realidade. Há 20 anos atrás, numa família carente, é difícil, mas também fica aqui o exemplo que, independente de qualquer coisa, o médico dele abraçou ele como pessoa. Assim, o ser humano. Exatamente, fazer a coisa por amor. Aí você fala, pô, André, então esse menino fez por amor com ele. Fez. Mas a primeira vez que ele foi treinar, e se você um dia for ver ele treinar comigo, é a mesma sensação. Ele me trata com esse mesmo carinho e dedicação, como eu trato as pessoas que eu atendo, como você me trata quando eu venho aqui. Entendeu? Então, assim, tem que ficar o exemplo para a população brasileira que o certo é você ser bom. O certo é você ser honesto, o certo é você trabalhar, é você ter amor ao próximo. Assim, a gente vem perdendo esses valores como país, mas a gente tem que lutar. A gente que tem oportunidade, a gente que tem voz, que tem acesso à mídia, a gente tem que falar para essas crianças que o certo é você ser direito. E que conselho bom quem dá é pai e mãe, né? Isso. Verdade. Dona Osana? Osana. Olha, Dona Osana, parabéns que esse título com certeza ele dedicou à senhora, né? Pô, minha mãe e meu pai, né? Seu pai também? Qual o nome do seu pai? Francisco. Senhor Francisco. Pai e mãe, né? Pai e mãe, não. Como eu falei, eu sou mãe de muita fé. Eu tenho certeza que as pessoas que aparecem na minha vida é porque Deus coloca, né? O André é um cara que, já falei milhares de vezes pra ele, a gente se encontrou através de um amigo nosso. Genival. Pô, apresentou, tem um cara, mano, melhor doutor que tem, tal. E, tipo, eu fui lá, olhei, mano, o cara, tipo... Doutor Coluna. Doutor Monstro. Eu falo, mano, esse cara é um fenômeno naquilo que ele faz. Eu falo isso pra ele direto. E, tipo, desde a primeira vez que a gente se encontrou, né, doutor? Tipo, são bem, meu. Cara, sabe, bateu, sabe? Tipo, ele não me vê como um Charles lutador, eu não vejo ele como um médico, um médico, não. A gente vê ele como amigos mesmo de verdade. Ele leva o filho dele pra treinar e a gente treina. E eu falo pra ele direto, assim, eu sou o cara que sou chato, eu não gosto de dar treino. Eu gosto de treinar. Só gosto de dar treino pra quem quer aprender. E ele, tipo, ele ama o esporte de verdade. Ele, tipo, é dele, sabe? Ele ama mesmo de verdade o esporte. E todas as vezes que a gente vai e treina, tipo, quando a gente vai treinar de novo, ele fala, mano, eu fiz em todo mundo aquele E, tipo, cara, eu fico feliz demais com isso. Eu fico com aquilo na cabeça. Ele fica na cabeça e ele fica treinando e tal. E, cara, tá sempre mandando mensagem, sempre, tipo, falando comigo. O penúltimo treino que a gente fez, ele me deu uma caneta e falou que era a caneta que eu ia assinar. Assinar o contrato da luta, tipo, do UFC pelo cinturão. E eu acreditei naquilo e ele me deu a caneta, então, pô, tá aqui, faz parte disso, dessa história nossa. Falando dessa história que você construiu, essa história linda, fala um pouco, como que tá esses seus últimos dias, desde que você foi pro mundo e trouxe esse título? Você, na verdade, no primeiro round, você foi pro segundo. Deixa eu só interromper para falar uma coisa que é tão importante, o lugar que ele chegou e foi tão abençoado, porque numa entrevista que eu vi, perguntaram pro adversário dele quem que o adversário dele achava que merecia lutar pelo título. E o adversário dele falou que ele. Falou assim, eu acho que quem merece é o Charles, porque ele é fenomenal, ele é um monstro no esporte. E ele reconheceu, depois do título, a sua superioridade ali no momento da luta. Eu achei fantástico. É profissional, né? Ele foi levado ali, era pra ele estar ali naquele dia. E como que tá a sua vida, assim? Da luta, o bom da luta, da minha luta em si, foi porque, tipo, meu adversário é um cara que já tem um nome gigantesco, é um cara que merece todo o respeito do mundo. Né? Porém, ele, tipo, a única coisa que ele falava nas redes sociais era, tipo assim, que quando eu era punido na luta, quando as pessoas me batiam, eu desistia da luta. E, tipo, eu falei, a única coisa que ele pode fazer é isso, ele quer entrar na minha cabeça. Só que, tipo, cara, como eu falei, um moleque de fé, acredito muito em Deus. Tipo,
tipo, eu tava treinado, né? Toda vez que a gente conversou, eu sempre falei, mano, eu tô pronto pra isso, eu tô vivendo esse momento. Você foi pro segundo round, o que passou na tua cabeça ali? Que você tinha que fazer acontecer, mas só que você fez, ninguém esperava, né? Você deixou todo mundo... foi assim, fenomenal o que você fez. O primeiro round foi um round difícil, né? Aquele que ele falou que, tipo, ele veio com tudo pra cima, né? Mas Deus foi tão bom, deixou eu passar isso aí. E eu sentei ali, tipo, do primeiro pro segundo round. Esse momento, conta esse momento. Eu só escutei, tipo, o que o Jorge Vina tinha falar pra mim, que, tipo, a equipe, ela fala muito também, né, doutor? A tranquilidade de você, tipo, sentar e saber que as pessoas vão falar. O Macaco, eu queria tipo, saber o que eles falam ali. Na hora que eu sentei, ele mandou, o Macaco, a primeira coisa que ele falou, respire, pega a sua água, né? Eu peguei, ele falou, tá muito bem. Tipo, ele falou, você perdeu o round, porque aquilo que a gente mais pede, o que eu não gosto que, tipo, acontece muito, né, doutor? Os caras incentivar tipo, com você ele, tá tipo, perdendo. mentir pra você, tipo, não, tá bem o round e tal. É bom você falar a verdade. Consciência, Então, ele tipo, te conscientizou ali na hora. Você perdeu o round, mas foi bom, só tem isso. E o Lima, tipo, ele olhou pra mim e falou, você tá bem? Eu falei, tô. Nossa, que equipe tranquila, então, tipo, né? Ele tem que ser, Momento né, doutor? de Não alta adianta tensão. no momento que tá todo mundo na tensão, tipo, aquela adrenalina louca, tipo, todo mundo começar a falar um monte de coisa. Então, você tá bem? Eu falei, tô. Eu falei, ele só colocou a mão no meu olho ali, tá no chão. Ele... O mestre, não sei se seria o mestre, mas o treinador dele, que é o Macaco, É o Macaco? é o chefe da equipe, assim, um dos coordenadores-chefes do treino dele, foi um dos maiores lutadores de MMA que o Brasil já conheceu. E numa época você podia chutar a cabeça do adversário no chão. Assim, era outro grau de violência. Se eu não me engano, foi um dos poucos que ganhou dos Gracies, não foi? Ele tem uma história gigantesca. Assim, ele tem uma história gigantesca. Então, não era um treinador que estava lá que era um treinador. Era alguém que já vivenciou aquela sensação. E antes, quando a gente estava treinando, acho que o penúltimo que a gente fez antes do título, você falou pra mim, você falou assim, eu preciso aguentar o primeiro assalto dele. Ele vai vir pra cima de mim, eu vou aguentar o primeiro assalto. A hora que eu aguentar o primeiro assalto, eu vou ganhar. Tocou o gongo e a gente em casa na torcida. Ainda falei pra ele brincando, falei assim, a única emoção que eu senti igual foi quando o Corinthians ganhou o Campeonato Mundial. Verdade. Foi muito legal. A hora que ele levantou do final do primeiro round, ele levantou como se nada tivesse acontecido. Ali eu falei assim, não perde mais, não perde mais. Assim, ele chegou ali, é um momento dele. Então sua equipe realmente te tranquilizou. Tranquilizou, tipo... E aí Mas o que foi aquilo? Em menos de 20 segundos você foi lá e fez, aconteceu tudo. Como eu falei, eu sou um moleque de muita fé. Acho que o primeiro round tinha que ser dessa forma. Por quê? A gente, né, doutor, a gente vem mandando um recado pra divisão, né, pra categoria, né? Quando deram o Tony Ferguson, a penúltima luta nossa, pegamos uma luta com 20 dias, né? O doutor treinou comigo, nessa, né, a gente treinou junto. E eu falei o tempo inteiro, falei o quanto que eu tava preparado, quanto que, né, doutor, que a gente estava pronto pra isso. E o Tony Ferguson é um monstro. E assim, a diferença de superioridade técnica de um do outro ficou visível. Ali não tinha como dar o title shot pra ele, entendeu? Assim, ele fez por merecer. O que é o title shot? Pra quem tá aí em casa acompanhando. É o tiro pro título, é assim, a chance que você tem de lutar pelo título. E é interessante que na luta pelo campeonato mundial, a prioridade é do campeão. Então, o empate é do campeão. Pro desafiante levar o título, ele tem que ser muito superior ao campeão. Senão o título é do campeão, pelo respeito dele estar ali defendendo o título. Então foi assim, foi brilhante, foi esmagador. Assim, um atleta do UFC, isso que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito das artes marciais, que são esportes diferentes. Você for pegar o artista marcial como o Charles, que tem a vida voltada para isso, ele não bebe, ele não fuma, ele dorme cedo todo dia, ele se alimenta adequadamente durante uma vida toda. São pessoas que são extremamente regradas para conseguir ter um desempenho atlético como aquele. Ele foi lutar com outro monstro, entendeu? Assim, que tem um treinamento igual dele. São preparados para lutar 5 rounds de 5 minutos. Quem já fez Gente, que parece uma eternidade. Olha, assim, quem já fez 1 minuto de jiu-jitsu, de kimono no chão, você não imagina o que é uma eternidade. Então são 25 minutos de luta, só com 1 minuto de intervalo. Ele nocauteou o adversário com 20 segundos do segundo round. Assim, é um feito. Eu fico tentando gigantesco. imaginar a sua cabeça na hora que aconteceu o nocaute e você... campeão. Não, o ganhei que deve ser... Ganhei, nossa, o que aconteceu? Caramba, eu ganhei. Como que foi? A gente fica querendo saber o que a gente acontece. quer saber Só terminando lá. Então, tipo assim, pelo fato dele falar que eu era punido, né? E um negócio muito legal que fiquei tranquilo desde quando marcou a luta, sabe? Eu tinha tanta certeza que Deus ia me dar um fardo maior do que eu pudesse carregar, que eu tava tranquilo. Só que num sábado, de 5 horas da tarde para 6 horas, começou a me bater o nervosismo, cara. Aí eu desliguei a televisão, desliguei o som da televisão, coloquei na série e falei, não, mano, não posso ficar nervoso.
E eu liguei pro meu pai, tipo, porque eu ligo pra toda a minha família logo e depois eu desligo o telefone e não falo com mais ninguém. Quero ficar focado, né? E meu pai falou assim, quando ele atendeu, ele falou, boa noite, meu campeão. Aí eu falei, boa noite, meu pai. Aí eu falei, ó, só ligando pra dizer que a gente estamos indo e tal. E aí, tipo assim, ele falou assim, Deus vai te jogar na cova dos leões só pra ver se tu vai passar. Tipo, o que eu entendi, pra ver se você tem fé de verdade. Olha, E eu peguei e falei assim, amém, meu pai. A gente vai ser campeão essa noite. Falei, fica calmo, fica tranquilo aí, tá tudo certo. Liguei pra minha mãe e tal. E eu liguei pro Edson pra gente orar antes de ir embora. Toda vez eu ligo pra ele. E tipo, ele falou, pô, Edson, a gente chorando e tal. E a mulher dele falou. E aí, tipo assim, antes dele desligar, ele pegou e falou assim, ó, meu amigo, hoje Deus tá te jogando na cova do leão se você passar. Cara, mas eu comecei a chorar. Chorar tanto. E uma amiga minha me mandou mensagem e falou assim, o que significa a música do hino do Fernandinho pra você, né? Porque eu venho entrando com ela já tem anos, né, com essa música. E eu falei, pô, é uma música que ela fala a minha história, chegou a sua hora de brilhar, né? Então, tipo assim, Deus ele fala comigo, tipo, pô, eu peço muito pra Deus, entra na minha frente, deixa eu brilhar, deixa eu ser um servo seu, eu falo, pô, deixa eu ser igual o Davi, o seu guerreiro, né? Então, tipo, eu sempre falo, e aí chegou a mensagem do Fernandinho pra mim, um cara que, tipo, pra mim, acho que ele nem me conhece, ele nem sabe quem eu sou, ele nunca escutou aquilo que eu falei, e pra essa luta eu falei assim, vou levar ousadia e alegria. E no final, tipo, ele passa uma palavra pra mim muito linda e no final ele falou assim, Deus manda tu ser ousado. Cara, quando eu desliguei o telefone, eu falei, meu pai falou que eu vou passar pela cova dos leões. O cara me fala aqui pela cova dos leões, sendo que, tipo, meu pai não fala com o cara, não se conhece com o cara. O outro mandou ser ousado, o macaco entrou na porta assim, eu levantei e falei assim, você tá pronto? Ele, pra quê? Eu falei assim, hoje nós somos campeões do mundo. Cara, ele chorou, me abraçou e falou assim, era isso que eu precisava. Acabou, irmão. Não tinha mais nervosismo, não tinha mais nada. Então, assim, quando tá escrito, quando você tem fé, de verdade, não importa quem tá do outro lado, não importa quem vai ser. É seu, Deus sabe? Tá com você, né? Você vai lá não buscar. tem como perder se Deus tá com você. O mais bonito de tudo isso é você reconhecer que Deus está à frente de tudo, que você estava ali, que esse título é seu, mas que pela tua fé, porque você tem Deus no teu coração e que sempre, esteja você onde você estiver, Deus está no comando da tua vida. O dia que as pessoas perdem a noção, porque tem gente que às vezes chega tão no estrelato, isso, aquilo, porque você é um fenômeno hoje. E as pessoas esquecem de Deus. E você não, você exalta, você reconhece e você fala isso para as pessoas. Isso é bonito em você. E você vai muito mais longe. Escreve isso que eu tô te falando, você vai muito mais longe. Você vai atingir lugares que você falava assim, caraca. Como que eu vim parar aqui, Como eu vim parar aqui? Isso é só o começo da tua vida. E ó, Duda, você falando isso, e a gente tem história de vida parecida, porque subimos muito de onde a gente partiu. O Charles também. Toda vez que um paciente meu vai e agradece de verdade, fala, nossa, obrigado, doutor. Eu falo, não agradeça a mim, agradeça a Deus. Ele fala, mas o senhor participou. Eu falei, não participei. Eu só fiz o que a ciência manda. Quem curou você foi Deus, não fui eu. Tem várias cirurgias minhas, várias, que eu entrei pra operar e acabou. Eu falei, acabou, não sei o que aconteceu no meio. Não cortando tu, aquela última que você falou que você fez da coluna do rapaz. Exatamente. Você falou, mano, quando acabou eu não sabia nem onde eu tava. Então assim, aí você fala, mas... Aí você vai falar assim, tá, mas mas existe uma explicação científica? Existe. Você pode falar assim, olha, ele tava num grau de concentração tão grande que ele não viu as coisas passar. Eu não acho que foi isso. Existe assim, Deus. Eu acho que alguém que era maior que eu chegou e falou assim, ó, esse filho meu precisa. Então assim, eu vou te dar um empurrão. Assim, e a coisa vai, e as pessoas se curam, as pessoas ficam boas. Eu atendi um paciente essa semana, aí eu conversando, eu falei assim, mas fica tranquilo, meu Deus vai estar lá com a gente. Ele falou assim, nossa, doutor, mas o senhor acredita em Deus? Eu falei, claro que acredito. Ele falou assim, nossa, eu conheço tanto médico ateu. Eu falei, eu não sei como um médico pode ser ateu. Porque pois assim, eu presencio tanto milagre todo dia que assim, eu não posso achar que eu... Entendeu? Exatamente. Então assim, essa consciência... O médico não pode achar que ele é o responsável por ter devolvido a vida. Ele não é. Não é. Assim, ele não é. Então, assim, agora, muitos acham que são, mas ele não é. Assim, não é. E a gente vê alguns momentos em que a pessoa realmente foi guiada. No dia da luta do Charles, pô, eu não tinha a menor dúvida que ele ia ser campeão. Como que o senhor né? tava? Não, eu tava no hotel, eu, a Mariana e as crianças. Aí, o Andrezinho maluco, só falando disso. O Charles, ele falou que o Charles. O Charles não viu. Ele tem o nome já de estrela, né? Pai, nós vamos ver o Charles. Eu falei, fica tranquilo, ele vai ganhar.
Então, assim, eu não tinha dúvida que ele ia ganhar, porque ele estava abençoado ali no caminho dele. Então, assim, não tinha como ele sair de lá. Agora, o que você está falando é verdade. A pessoa vê o que você tem, mas ela não vê o preço que você pagou. E ela não quer pagar o preço que você pagou. Entendeu? Assim, e a gente pagou um preço muito alto. Isso também é uma coisa... tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas tem a questão das mídias sociais. Sim. Você mesmo, eu vou até tomar a liberdade de falar aqui, você mesmo falou assim, olha, André, olha a foto com as minhas filhas, na mídia social tá linda, né? Mas as duas estavam chorando, eu saí de coração partido da minha casa. Eu cheguei aqui chorando. Exatamente. Então, assim, as pessoas veem a beleza da foto, as pessoas veem a alegria, mas elas não veem como é difícil você conseguir isso. Assim, Charles, pô, imagina, assim, ele mesmo tá contando pra gente, eu fazia o esporte quando esfriava, eu tinha dor. Tá, e você largou? Não, eu ia lá de novo, e de novo, e de novo. Não, e o sonho dele, uma pessoa que sonha alto como você, o doutor citou aqui que você tem uma vida muito regrada. Gente, parece que não, mas ter uma vida regrada não é fácil. Você tem que abrir mão de muita coisa para ter a vida regrada que você precisava para chegar onde você chegou. E isso são anos, né? Abrindo mão, eu imagino que você abriu mão de muita coisa na tua vida. Você tem um sonho, quando você tem um sonho, você larga a mão de tudo para treinar, pô, ficar longe da família, né? Muitas das vezes o amigo, vamos sair. Fala, não vou, porque amanhã eu tenho que treinar cedo, né? É tudo questão de, tipo, quanto que... Na realidade, como diz o doutor, o quanto que você quer. E aí o amigo fala assim, depois você treina. Depois você treina, você vai. Com isso. Então, tipo, na realidade, é o quanto que você quer, né? O quanto que, tipo, Deus te dá oportunidade. Você tem que... Tipo, ele abre a porta pra você entrar. Você não vai puxar você, não. Você tem que querer entrar, você tem que querer fazer. Tem a pessoa que quer trabalhar, procura emprego, deitado, dormindo até meio-dia, né? Vai atrás. E ele trabalha dessa maneira. Até tem um texto bonito que a gente encontra na internet que fala sobre isso, mas ele fala assim, alguém narrando fala assim, você acha que se você pedir coragem para Deus, ele vai te dar coragem? Não, ele vai te dar uma oportunidade de você ser corajoso. Se você quer vencer, ele vai te dar a oportunidade de vencer. Mas ele não vai te carregar, porque se ele carregar você, como que ele não vai carregar os outros filhos? Sim. Mas como que ele vai ser injusto dando para um e não dando para o outro? Não, você quer, eu vou te ajudar, mas você tem que construir, você tem que fazer, você tem que querer. Com certeza. Assim, o Charles falando aqui do esporte, das noites sem sair, quantas noites eu passei estudando? Meus amigos bebendo, se divertindo e mandando mensagem. Foto. Quem chegou em algum lugar sempre tem um histórico. Eu tava lá, eu sentado estudando sozinho. Você acha que eu não queria estar na festa? Eu queria, mas eu tava lá. Assim, e outra coisa que a gente, assim, esse programa vai explodir pro estrelato porque a gente tá falando verdades que às vezes as pessoas não enxergam. Pai e mãe é pai e mãe, meu. Eu digo hoje como pai. E eu sei como mãe. Exatamente. E você vê o Charles com a filha dele, eu vejo o Charles olhando pra filha dele, é que nem eu olho pra minha. Assim, mas não são todos os pais que são assim também. Entendeu? Tem muito pai e mãe que não merece o filho que tem. Mas é uma sensação de amor assim, diferente. É seu filho, pô. É você, entendeu? Ele é você. Pegou metade do que é você. Sabe o que eu gosto muito da parte de biologia? Pegou metade do que era você, pegou metade do que é a sua esposa, o seu cônjuge, e fez aquela criança. Ele é você, pô. Foi um pedaço seu que saiu e fez aquilo ali. Certeza. Então, assim, é algo muito especial. É um amor que não se explica, né? Charles, sua história é linda. Eu sei que, como eu falei, isso daqui é uma meia horinha de um bate-papo para te conhecer, para ter a honra de te receber junto com o Dr. André, para falar um pouco, né? Um pouquinho aí e servir como incentivo para as pessoas. Que mensagem que você tem, assim? O que passa pela tua cabeça diante de tudo o que você está vivendo, essa consciência, essa fé? Que mensagem você tem para quem está te vendo agora? Eu falo muito, né, doutor? Que você tem que ser homem ou mulher de fé, de muita fé, né? E, tipo, as pessoas falam assim, você é de qual igreja? Eu falei, não, eu sou de Deus, eu creio em Deus. Então, eu acho que antes de qualquer coisa na sua vida, você tem que ter muita fé. Nem todo dia vai ser um dia maravilhoso. Nem todo dia isso vai acontecer. Mas aí é aquilo que fala, Deus ele tá te provando, ele nunca vai te colocar na situação que você, tipo, que você não possa, não, ele vai te colocar porque ele quer mostrar pra você que você pode passar. Então, primeiro de tudo, ter muita fé, sabe? Sonhar alto, manter sempre seu pé no chão, não importa quanto você vai ter, aonde você vai estar, sabe? E uma da coisa que eu acho que é a coisa mais importante do mundo, quando você não é ninguém tá perto de você.
Quando você começa a ser alguém, tem muita gente que tá perto de você. Eu, Charles Oliveira, eu não era ninguém. Hoje eu sou uma pontinha na estrela que começou a brilhar. E eu tenho milhares de pessoas que estão próximas de mim. Só que de verdade eu quero estar perto das pessoas que não querem o Charles do Bronx, mas sim o Charles Oliveira, né? Falo muito com o doutor porque, tipo assim, muita gente quer que eu venha, vamos treinar. E tipo, eu gosto de fazer as pessoas que as pessoas estão comigo. Esse cara aqui, tipo, eu já falei isso pra ele, eu vou falar aqui de novo. Um cara que entrou na minha vida, entrou de verdade. Um amigo não é dinheiro, não é nada. Tipo, é amizade de verdade. É um cara que, tipo, me manda mensagem, curte meus stories, tipo, acreditou em mim. Pô, quando ele me deu a caneta que ele falou pra mim, eu nunca esqueci. E a caneta guarda até hoje na minha casa e vai ficar pro resto da vida. Que história bonita de vocês, né? Então, da tipo, é um cara que, tipo, igual ele falou, eu gosto muito disso, da pessoa que tem um respeito com o próximo. É um cara que já salvou milhares de vidas e, tipo, não foi eu, foi Deus. É a mesma coisa, eu vejo na minha parte, tipo, depois que a gente ganhou essa luta, cara, tantas senhoras de idade, tipo, eles me falam que eu sou o novo Ayrton Senna do Brasil. Tipo, isso, pô, quem os mais velhos sabem. Eu imaginava que você ouvia isso. Oh, fantástico. Pô, né? você escutar isso. E ó, eu acho que você é mesmo. Viu? É sensacional, Você vai irmão. ser um exemplo para as gerações futuras. Então, tipo, que é uma responsabilidade gratidão, enorme. sim. Assim, é Deus um fardo exalta. para carregar, É não um é um fardo de você elogio. carregar. Só que, tipo, pra gente fica uma coisa mais fácil, porque a gente é pé no chão. A gente é assim. Eu ia né? falar A gente isso, dá você é importante você ter a consciência, e eu já vi que você tem, e assim, você é muito pé no chão, mas ter essa consciência que, assim, muitas pessoas vão se aproximar do Charles do Bronx, né? Mas existe o Charles de Oliveira, o filho da dona Osana de São Francisco, o amigo do André que treina na academia. Qual é o nome da filhinha? Tayla. Então, um beijo pra Tayla, quantos anos? Tem 4 aninhos. 4 aninhos. Então, olha só, que Deus te abençoe. Que você não perca essa consciência, essa humildade. A sua humildade é sua. Isso daí não adianta nem a gente falar, olha, não perde isso, porque é notório. Você tem uma áurea diferente. Você nasceu para brilhar. Coloca isso na tua cabeça. Tá? Você é um milagre de Deus, você nasceu para brilhar. E eu quero encerrar essa entrevista. Doutor André, obrigada. É um prazer, Duda. Mas eu quero convidar obrigado. vocês para falar uma frase junto comigo. Vamos Charles, lá. obrigada. Obrigado. Você, Deus abençoe todo vocês. sucesso do mundo. Pra todos Que a nós. gente tenha a oportunidade de, em outros momentos, estarmos certeza. juntos novamente, seja entrevista, seja de bate-papo. As portas do programa estão abertas para você. Da nossa equipe, obrigada a toda a nossa equipe que está aqui, todo mundo emocionado, todo mundo tirou foto. E é isso, vamos com a frase? Então vamos lá. 1, 2, 3. A favela venceu! É isso aí! Obrigado, Deus. Obrigada! Gente, obrigada pelo carinho, continue acompanhando, compartilha, divulga pros amigos, vai lá, segue o Charles, incentiva, deixa comentário, curte stories, porque é disso que a gente vive, de motivação, de fé em Deus, de ter empatia, de ter amor ao próximo. E tá aí, uma pessoa que a palavra move, mas o exemplo arrasta. Então ele merece as nossas palmas e a gente encerra o programa. Até a próxima segunda-feira com Saúde Você.